Olá, galera, tudo tranquilo? Professor Mariano Júnior de História. Mais um tema que eu considero importante para o Exame Nacional do Ensino Médio: a Guerra de Secessão ou Guerra Civil Norte-Americana. Não pelo tema do período em que ele aconteceu, mas tentar compreender de que maneira esse conflito político e militar contribuiu através dos seus vários processos históricos, que vamos tentar analisar aqui rapidamente, para o movimento Black Lives Matter, que abalou a sociedade norte-americana, a sociedade estadunidense, no ano de 2020, de uma maneira muito forte. E vamos falar dele mais adiante. Vamos tentar compreender aqui esse processo que leva os Estados Unidos a sua guerra civil. As duas motivações que levaram ao conflito armado, a questão das taxas alfandegárias e a questão da escravidão, ou seja, manter ou não os africanos escravizados, é fruto de temas que eles deixaram de debater, aprofundar e resolver no seu processo de independência. Quando, em 1776, eles proclamam a sua independência em relação à Inglaterra e entram em guerra com essa potência europeia, as 13 colônias se unem, lutam contra o Império da Grã-Bretanha, vencem e tinham o problema da escravidão a ser resolvido, tinham as diferenças do modelo econômico entre o Norte e o Sul a serem resolvidos, não no sentido de que um tinha que se adaptar ao outro, mas buscar os pontos de convergência. Achavam que poderiam resolver tudo de maneira, digamos, mais tranquila e a partir exclusivamente do diálogo. E não foi isso que aconteceu. E perceba, a independência oficial em 1776, e esses temas sempre foram nervosos na política americana e serão resolvidos aí entre 1861 e 1865. O Norte queria o aumento das taxas alfandegárias. O Sul queria a redução das taxas alfandegárias. Por que isso? O Sul, dentro da sua tradição econômica, vivia sobretudo a partir do plantation, tendo o algodão como principal produto dentro de um latifúndio voltado para o comércio externo e usando a mão de obra escrava. E compravam uma boa parte, ou praticamente tudo aquilo que era necessário à sua existência, roupas, calçados, móveis e etc., diretamente à Inglaterra. O Norte queria taxas alfandegárias elevadas porque eles estavam num processo de industrialização e queriam que o mercado dos Estados Unidos ficasse ali diante dos seus olhos, ao alcance das suas mãos, e interpretaram que o aumento das taxas alfandegárias era o caminho. O Norte também era favorável, melhor dizendo, a maior parte da população do Norte era favorável à abolição da escravidão, por dois motivos. O principal, e que reunia o maior grupo, o homem e a mulher escravizados, por não receberem salários, não são mercado consumidor. Então não me interessa, já que eu tenho uma economia manufatureira a caminho da industrialização. E uma outra questão, aí já que não engloba todos, havia a questão ideológica liberal, de que não aceita que um ser humano possa ser transformado em um objeto, em um produto, e assim ser comercializado, trocado, vilipendiado, e assim por diante. Então, essas diferenças entre o Norte e o Sul estão no âmago de formação dos Estados Unidos da América, e essas desavenças vão explodir aí nesse período. Por que explodiram? Porque o presidente Abraham Lincoln, eleito, deixou claro que o debate a respeito da abolição da escravidão seria um fato no seu governo. Ele não afirma que iria fazer a ferro e fogo a abolição da escravidão, mas ele deixa claro que o debate, e se possível fosse, seria concretizada essa abolição. E o Sul interpretou que a sua vitória
lhe custava muito caro e que por isso não valia mais a pena fazer parte dos Estados Unidos da América, rompem com Washington, formam os chamados Estados Confederados. Vão se enfrentar, temos a vitória militar nortista, fruto, obviamente, de um melhor aparato industrial, mas, sobretudo, porque o norte ele conseguiu estabelecer, digamos, uma espécie de barreira marítima para o abastecimento das tropas do sul. Senão o sul, devido às suas condições econômicas favoráveis, muita gente rica, teria garantido o abastecimento de armas para suas tropas e as suas chances de vitória seriam maior. O norte vence, mas Abraham Lincoln acaba sendo assassinado. Um sulista vingativo vai lá e o mata. Por quê? A derrota militar, a destruição material dos estados do sul dos Estados Unidos, a abolição da escravidão, foi uma sequência de humilhações muito significativas para o sul, composto por uma sociedade aristocrática e tradicional. Por isso, essa dificuldade de aceitar e essa violência contra Lincoln, que é emblemática. Por isso que eu estou fazendo questão de citar. Dentro dos Estados Unidos da América, a violência contra aqueles que defendiam a abolição e defendem uma inserção mais igualitária do negro dentro da sociedade estadunidense, muitas vezes acabam sendo vítimas da violência. Porque, mesmo com a vitória, mesmo com a abolição da escravidão pelo poder central, como eles formam um Estado federativo muito forte até hoje, ou seja, os estados têm de fato uma autonomia administrativa significativa, possibilitou aos estados do sul, mesmo a escravidão tendo sido abolida, um processo de segregação. Leis que proibiam negros de frequentar as mesmas escolas, restaurantes, universidades, de frequentar os mesmos clubes, de andar em determinados locais, de determinadas cidades. Todas essas leis eram permitidas. O racismo é percebido dentro da sociedade americana e do Estado norte-americano desde o fim da abolição, quando você tem um processo comum de punição mais severa para os negros. Inclusive, recomendo o documentário A 13ª Emenda, que é a emenda constitucional que aboliu a escravidão, e as consequências dela para a sociedade e o poder judiciário americano. O processo de encarceramento da população negra dos Estados Unidos é algo de, no mínimo, criminoso após a abolição da escravidão, fruto desse racismo. Os negros não conseguiram os direitos políticos plenos, direito a votar e a ser votado, direito de ir e vir. Ele era tolhido na prática de inúmeros direitos que eram concedidos aos brancos. É assim que, principalmente, não exclusivamente, não a partir dessa década, mas principalmente nas décadas de 50 e 60, o movimento negro nos Estados Unidos ganha uma força fantástica através desses líderes populares e desse movimento político. Luther King, sempre associado à luta pelo fim da segregação racial e da igualdade política e jurídica entre negros e brancos, mas defendendo que isso fosse feito através do pacifismo e da não violência. Pastor da Igreja Batista, líder super jovem e que inspirou milhões de pessoas a engajar-se na luta contra o racismo e a segregação. A marcha sobre Washington, onde ele faz o célebre discurso I have a dream, eu tenho um sonho, é uma declaração política dele e dos seus seguidores. Malcolm X, ele também um grande líder, exatamente no mesmo período, defende o direito ao negro de resistir à opressão, seja do Estado, seja dos grupos supremacistas brancos. Obviamente que na época deles e até hoje, o mais famoso e conhecido é a Ku Klux Klan.
ele vai dizer o seguinte: o negro ele não deve agir com violência, mas ele tem pleno direito de reagir com violência se for atacado. É o direito à sobrevivência, certo? Malcolm X se converteu ao islamismo dentro da cadeia após ser preso por pequenos delitos, e é após essa prisão que ele se torna um líder político reconhecido dentro da comunidade negra, sobretudo agindo a partir de um grupo político islâmico chamado Nação Islâmica. No final, próximo à sua morte, ele passou a defender uma diminuição dessa violência e acabou sendo assassinado, inclusive, por ex-seguidores dele, né? Ele dizia que a violência deveria ser abrandada e tal, e as discordâncias internas levaram à sua morte. E os Panteras Negras surpreende até hoje por sua absoluta capacidade de organização política, mobilização social e assistência social. Galera, os Panteras Negras nas décadas de 60 e 70 foram cruciais para a população negra do seu país, garantindo, não a todos, mas àqueles que eram possíveis, reforço escolar, bolsas de estudos para a universidade, pressão política para que universidades negras fossem criadas, para que os jovens negros pudessem estudar, distribuíam alimentos, programa de treinamento profissional, encaminhamento para o trabalho. Mas os Panteras Negras seguiam parcialmente a ideia do Malcolm X do direito à defesa armada e passaram a ser considerados pelo FBI uma ameaça à segurança nacional, tanto que acabaram sendo taxados de grupo terrorista e foram fechados. O grupo Panteras Negras desapareceu por força do Estado, mas também por desavenças internas. A disputa pelo poder dentro do movimento negro Panteras Negras também era intenso e muito violento. Aí no final dos anos 70 ele é encerrado. E o atual movimento Vidas Negras Importam não começou em 2020, começou em 2013, quando um policial matou um negro, um homem jovem negro, e a justiça sequer abriu processo contra ele. Então, você tem o início de um projeto de denúncia, conscientização e ação política contra a violência do Estado, da polícia e do poder judiciário contra a população negra. É lógico que dentro do movimento Black Lives Matter, você tem diversas outras bandeiras relativas à comunidade negra. Você tem a defesa das mulheres trans negras, do movimento LGBT negro, você tem a defesa do feminismo negro, tudo dentro aí desse mesmo movimento. Mas, acima de tudo, a sua maior bandeira é denunciar a violência policial contra a população negra nos Estados Unidos da América. Inclusive, eles esse ano, já em 2021, lançaram um movimento, uma ideia de reduzir o financiamento das polícias nas grandes cidades americanas e que esses recursos destinados à repressão sejam utilizados nas comunidades negras dos Estados Unidos para não apenas educar, mas garantir acesso à saúde, à moradia com dignidade. Beleza? Então, concentre-se nesse tema, que se Deus quiser estará lá na sua prova. Um abraço, até a próxima.